Estamos seguindo aí, né, irmãos? Hoje quero compartilhar com os irmãos a 7ª mensagem dessa série, José como um tipo de Cristo. O que é isso, pastor? José do Egito, filho de Jacó, como um tipo de Cristo? Temos aqui sempre relembrado os irmãos que na teologia existe uma disciplina chamada tipologia bíblica. E nessa disciplina, no estudo da teologia, você estuda tipologia do seguinte modo: você observa no Antigo Testamento personagens bíblicos, objetos ou eventos, alguns episódios, até mesmo falas, né, no Antigo Testamento, que tipificam, que apontam para o Novo Testamento. Usando assim uma linguagem moderna, são aqueles links que você encontra no Antigo Testamento que se ligam a Jesus, a pessoa de Jesus, ao que Jesus falou, a obra expiatória de Cristo, amém? Então tipologia é isso: você observa pessoas, objetos ou eventos no Antigo Testamento que apontam para o Novo, apontam para Jesus, a pessoa de Jesus. Então hoje quero trazer a 7ª mensagem. Você que perdeu alguma dessas mensagens, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e tem lá a mensagem. Você vai ver assim: José como tipo de Cristo, parte 1. José como tipo de Cristo, parte 2. É só você ver qual foi a semana que você perdeu, tem a data lá e você se situa em nome de Jesus. É sempre bom lembrar também que temos a página da igreja, a página do Facebook. Você que usa as redes sociais, entra lá na página da igreja, compartilha, divulgue a sua igreja através do Facebook, das mídias sociais, em nome de Jesus. Muito bem, o primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Gênesis 42. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 42, versículo 23. Você achou? Gênesis 42, verso 23, diz assim a palavra: eles, porém, não sabiam que José os entendia. Eles, os irmãos de José, ok? Eles, porém, não sabiam que José os entendiam, porque lhes falava por intérprete. Guardou isso? Qual era o contexto lá? Os irmãos de José já estavam dialogando com ele no palácio. Só que os irmãos de José não haviam reconhecido José. E José estrategicamente não falava o hebraico com eles. José usou um intérprete. Quando queria se dirigir para os irmãos dele nunca jamais desconfiar, ele usou um intérprete falando o idioma egípcio. Pegou isso aí? Ok. Vamos agora para João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versos 13 e 14. Olha que interessante, irmão. João, capítulo 16, versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando acerca do Espírito Santo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vai repetir, porque o Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Verso 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quem é o intérprete de Jesus, podemos assim dizer? O Espírito Santo. Que interessante, né? Jesus está dizendo aqui, irmãos, que tudo que o Espírito Santo ensinaria aos discípulos, ele repassaria da parte do Pai, da parte de Cristo, ok? Porque não falará por si mesmo. Vamos aqui analisar aqui, primeiro versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. É interessante isso, né, irmãos? A maneira que nós compreendemos a dinâmica da igreja, a dinâmica de sermos cristãos, de viver a vida cristã, isso é concedido pelo Espírito de Deus que habita em nós.
E como é que nós compreendemos, entendemos a jornada de fé, de sermos crentes, de andarmos num mundo como esse, de modo que venhamos a glorificar o nome do Senhor? Nós recebemos isso do Espírito Santo, que por sua vez recebeu da parte do Pai. Tudo que tiver ouvido do Pai, tudo que tiver ouvido do Filho, Ele revela à igreja. Percebe isso, queridos? Então não é do nada. Não é, hoje tem a mente de Cristo, você pensa como Jesus, você analisa, você tem uma cosmovisão da vida, das pessoas, das coisas que acontecem na sua vida, das coisas que acontecem ao seu redor, da dinâmica da igreja, porque é o Espírito que habita dentro de você, que revela a você. E esse mesmo Espírito ouviu tudo isso da parte do Pai. Interessante isso. Se Jesus não tivesse morrido, ressuscitado, enviado o Espírito Santo Consolador, nós estaríamos perdidos. Porque o que sustenta, como na oração inicial falei aqui, quem nos sustenta é o Espírito Santo, amém, irmão? O fato de estarmos aqui domingo após domingo, anos a fio, vivendo a fé, pregando, vivendo, você ouvindo, eu pregando, querido, isso é o Espírito Santo que nos dá condições, amém, irmão? É o Espírito Santo que capacita. E tem domingo que você ouve a mensagem e você fala assim, essa mensagem é muito boa, mas eu já sabia, eu já tinha esse entendimento. Mas há domingo que o Espírito Santo fala com você de forma sobrenatural, não é verdade? Há domingo que o Espírito Santo fala assim, pá, contigo, você, puxa, nunca tinha olhado dessa forma, eu nunca tinha olhado por esse prisma. Sabe quem está fazendo isso? É o Espírito Santo que habita em você, que ouviu tudo do Pai e está revelando a você, igreja do Senhor. Amém, querido? Então o Espírito Santo de Deus é o intérprete. José precisava de um intérprete, não porque ele não soubesse o hebraico, porque ele tinha esquecido o idioma dos seus irmãos, não. Ele fazia essa questão de ter um intérprete, falava ali no idioma egípcio, o intérprete falava com ele. E os irmãos dele nem imaginavam que José sabia o idioma dele, sabia que era o seu irmão. É interessante isso, né, irmãos? E como nós precisamos do Espírito Santo também para interpretar as Escrituras, sim ou não, irmãos? Porque você pode fazer, irmãos, várias leituras da Bíblia. Por exemplo, a teologia da libertação no contexto da Igreja Católica Romana, não libertação de demônios. Na Igreja Católica Romana existe a teologia da libertação, que é uma teologia onde os padres fazem uma leitura da Bíblia, uma leitura social, uma leitura socialista marxista, aonde eles enfocam mais a questão social, da ajuda ao próximo. Assim também existe um movimento dentro da igreja protestante chamado missão integral. Alguns pastores muito ligados à missão integral. Então você vai ver esses pastores muito focados no social. Eles querem substituir o Estado. Eles vão deixando bastante de lado o teor espiritual. Eles vão deixando de lado a função da igreja, que é levar a mensagem do Evangelho de salvação da alma, e enfocam bastante a questão do corpo, a questão da ajuda material. Esses pastores estão fazendo uma leitura da Bíblia, uma interpretação social marxista. E é perigoso isso, né, irmãos? Perigoso. Eu estava ouvindo alguns pastores, acerca de alguns pastores marxistas, pastores que são da missão integral, e algumas pessoas dizendo assim, comentando, dizendo o seguinte, eu gostava muito do pastor fulano, o pastor de viés marxista, né? Da igreja evangélica. Você quer saber quem são os pastores marxistas, socialistas, na missão integral? É só você jogar lá no Google, pastores brasileiros que seguem Marx, que fazem uma leitura marxista da Bíblia. Aí uma pessoa botou assim, gostava muito do pastor fulano, das pregações dele, mas eu percebi que quando ele se aventurou por esse lado, ele focou muito social. Sua igreja se tornou uma ONG, deixou de pregar salvação, deixou de pregar salvação eterna, deixou de confrontar sobre o pecado, deixou de pregar para a igreja acerca do céu, deixou de pregar santidade. A igreja se tornou uma ONG. Querido, a igreja não está proibida de ajudar o próximo, amém, irmãos? Cesta básica, ação social, isso é bênção. Mas a missão principal da igreja é levar o evangelho da salvação para as almas perdidas, amém, irmão? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o céu. Então, é uma interpretação equivocada. Como nós precisamos fazer, irmãos, uma interpretação correta? Nós precisamos do Espírito Santo para que possamos ler a Bíblia e entender o que Ele está falando à igreja, o que Ele está falando para mim individualmente. Amém, querido? Percebe isso? E é perigoso, né, querido? Hoje já existe uma Bíblia de estudo, olha só, como precisamos desse intérprete do Espírito Santo na nossa vida. Existe uma Bíblia de estudo de cunho feminista.
É uma Bíblia de estudo de cunho feminista. Não é a Bíblia da mulher que você encontra, não é essa Bíblia que eu estou falando não, tá? Essa Bíblia você pode comprar porque tem artigos voltados para a mulher. Não, a Bíblia feminista, ela vai fazer uma tradução nova. Aonde tem Deus Pai, onde está escrito Deus como Pai, eles tiram, botam Deus Mãe. Porque pai é uma palavra opressora. É uma palavra de cunho opressor capitalista, patriarcal, a figura do pai. Então eles entendem que isso é um choque, é uma ofensa às mulheres, ao movimento feminista, né? Não às mulheres em geral. Então eles traduziram Pai Nosso como Mãe Nossa. Irmãos, isso é uma distorção das Escrituras. Olha como nós precisamos do Espírito Santo como intérprete. Existe agora a Bíblia inclusiva. Você sabe o que é isso? Movimento inclusivo? Quem sabe o que é isso? Movimento inclusivo? Você sabe, não? Movimento inclusivo são as igrejas que aceitam as pessoas que são homossexuais, lésbicas, homossexuais, aceita elas, e devemos aceitar essas pessoas, amém, irmãos? Só que nós devemos pregar que Jesus transforma a vida delas, amém? Só que nossas igrejas é diferente. Aceita essas pessoas e elas vivem ali e continuam no pecado. Não lhes é ensinado que Jesus pode libertá-las, que Jesus pode salvá-las. Então o camarada entra dentro da igreja de mão dada com outro homem. Aliás, normalmente essas igrejas, o pastor também é gay, casado com outro homem, e ali eles permanecem no pecado. Vejam como nós precisamos, irmãos. Precisamos ter o Espírito Santo para ser o intérprete, para nos dar o entendimento das Sagradas Escrituras. Então tem a Bíblia também voltada só para negros. Irmão, presta atenção, esse discurso, irmãos, presta muita atenção. Esse discurso, principalmente dos pastores da Missão Integral, são pastores marxistas, aonde temos que defender as minorias. Claro que a gente tem que defender as minorias. Minorias é o quê? Índio, negro, homossexual. É muito perigoso. Sabe por quê? Porque eles criaram também a Bíblia focada só para o movimento negro. Uma Bíblia onde as notas explicativas só vão enfocar o negro se vitimizando, o negro se colocando inferior ao branco. Essa questão de cotas, meus irmãos, de concursos, é isso. Quando existem 140 vagas, por exemplo, agora saiu o edital da Guarda Municipal de Niterói, sexta-feira, 142 vagas, tantas vagas para negros, tantas vagas para deficientes. O que ele está dizendo? Está dizendo que o negro não tem capacidade de fazer o concurso juntamente como o branco? Ele não tem a mesma inteligência? Ele é inferior, por isso tem que ter uma cota especial para ele? Talvez o criador dessa lei estivesse visando aqueles negros que moram em comunidade, não tiveram condições de estudar mais, não tiveram condições de avançar. Só que isso, se de fato de verdade, coloca até complexo de inferioridade nas pessoas. Faz com que o sujeito se vitimize. Eu faço parte da minoria. Então, querido, esse discurso é perigosíssimo. Não é um discurso bíblico, mas um discurso que faz com que o intérprete da Bíblia se ausente e nós tenhamos o nosso próprio entendimento. Você está entendendo, querido? Bíblia inclusiva, Bíblia que enfoca os negros. Daqui a pouco terá a Bíblia também do índio. Não tem a Bíblia dos negros, das feministas? A Bíblia indígena, no linguajar, ao invés de dizer venham à casa de Deus, venha a oca de Deus. Vós pastores, vão dizer, vós caciques. É a Bíblia na linguagem do índio. Você está entendendo, queridos? Então, precisamos do Espírito Santo como intérprete da Bíblia. Senão, vamos ver essas aberrações doutrinárias. Você está entendendo, querido? Muito cuidado. José precisou de um intérprete. Quem é o intérprete? Quem é que ouviu tudo da parte do Filho e revela a igreja? Senão Jesus. Amém? Diz aqui o texto que ele vos guiará a toda a verdade. Querido, eu e você precisamos de toda a verdade para ser seguidor de Jesus Cristo, amém, irmão? Precisamos. Toda a verdade. E a verdade, ela é absoluta, é Jesus. Não existe verdades relativas. Não existe aquele discurso do tipo assim, não, pastor, essa é a minha verdade. Não, pastor, esta igreja tem a verdade absoluta. Não, pastor, aquele determinado grupo religioso possui toda a verdade. Não. Existe uma verdade que é revelada ao crente, à igreja, que tem, serve e teme o Espírito Santo. Você está entendendo, irmão? E diz mais aqui, verso 14, ele, o Espírito Santo, me glorificará. Jesus está dizendo que o Espírito glorificaria o Filho, porque há de receber o que é
meu, e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo iria receber tudo da parte do Filho e iria anunciar a igreja. Ou seja, eu aprendo aqui por esses versículos que o testemunho do Espírito Santo sempre vai concordar com Jesus. O que isso significa, pastor? Olha o que eu estou falando. O testemunho do Espírito Santo na nossa vida sempre vai concordar com Jesus. Certa vez eu li um artigo sobre o movimento carismático. Para quem não sabe, o movimento carismático é um movimento dentro da Igreja Católica que supostamente dá ênfase aos dons do Espírito Santo. Lá, supostamente, haveria batismo no Espírito Santo. Lá, supostamente, no movimento carismático, há exorcismo, expulsões de demônios. As missas do movimento carismático são aquelas que você vê do padre Marcelo Rossi. São missas mais animadas, com muito louvor. Louvores que são cantados nas igrejas evangélicas, você vai ver lá, certo? Bastante animado e tal. Ninguém dorme na missa. Ele joga água no povo, conta piada, tentando imitar, né? Só que eu estava lendo um artigo certa vez, e uma pessoa deu um depoimento. Eu faço parte, uma jovem falando, eu faço parte do movimento carismático já há alguns anos, e desde que eu entrei para esse movimento, desde que eu recebi o batismo do Espírito Santo, olha só o engano, desde que eu recebi o batismo do Espírito Santo, desde então, a minha devoção por Maria aumentou. Desde que eu recebi o batismo do Espírito Santo, desde que eu me envolvi no movimento carismático católico, a minha devoção, eu tenho estado mais apaixonado por Maria, eu tenho me prostrado diante da imagem dela mais e mais. Querido, espírito de engano. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo de verdade, o Espírito Santo fará você se prostrar somente diante de Jesus de Nazaré, meu irmão. Não é diante de imagem de ninguém não. E outros dizendo assim, desde que eu recebi o batismo do Espírito Santo, tenho sido mais devoto nas missas, tenho sido mais assíduo nas missas. E a missa é diferente do contexto de culto. Para você que não sabe, por que toda missa, você já reparou? Porque toda missa o padre reparte o pão, dá a hóstia para o povo e bebe o vinho. Por quê? Porque eles entendem que toda missa é uma representação do sacrifício. Então missa significa isso, sacrifício. Culto não, culto é diferente. O evangélico presta culto, adoração ao Deus vivo. Os católicos, eles fazem uma missa. É como se toda missa, todo o encontro deles aos domingos fosse um novo sacrifício de Jesus. Por isso que é a administração da hóstia e do vinho. Por isso que eles entendem que o corpo, a hóstia e o vinho literalmente se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Então, para o entendimento católico, a teologia católica, toda missa é um novo sacrifício de Jesus. Percebe? Olha o entendimento equivocado por causa da falta do intérprete, o Espírito Santo. Percebe isso, irmão? Então, muitos do movimento carismático disseram, desde que eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu tenho sido mais assíduo ao sacrifício, à missa. Jesus, diz a Bíblia, irmãos, claramente, foi sacrificado uma única vez, de uma vez por todas, para nos dar a salvação. Hebreus vai dizer isso. Jesus, ele não é morto, ele não é sacrificado a cada culto. Não, ele já ressuscitou, ele está vivo. Ele simplesmente, hoje em dia, ele é adorado e cultuado pelo povo de Deus, amém? Não sacrificado novamente. A teologia romana está totalmente equivocada. Quem está entendendo? Então, se uma pessoa disser para você assim, eu estou cheio do Espírito Santo, mas o meu amor por Maria aumentou muito. Que isso? O testemunho do Espírito aponta somente para Jesus, não para outra pessoa. Desde que eu recebi o batismo do Espírito Santo, a cada dia eu tenho feito orações a Paulo, São Sebastião, São Jorge. Não, querido. Quem tem o Espírito Santo vai glorificar o nome de Jesus. Você tem um intérprete na sua vida? Amém. Bacana, né? Vamos lá, voltemos para Gênesis. Segunda tipologia. Gênesis 42. Você deixa marcado aí para porque a gente vai voltar de novo, né? Mais algumas vezes. Gênesis 42, verso 24.
Diz assim a palavra: e retirando-se deles, José, né? O que ele fez? Chorou. Depois, tornando-lhe, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. José chorou. Jesus chorou também, irmão? Sim, poderíamos até citar João 11:35, né? Mas vamos para outro texto. Vamos para Lucas, que é o menor versículo da Bíblia, né, irmão? Jesus chorou. José chorou. Jesus chorou. Mas vamos para Lucas, onde demonstra Jesus chorando, em outro contexto. Você achou? Lucas 19:41. Diz assim a palavra: quando ia chegando, vendo a cidade, né, que é Jerusalém, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos seus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quando ia chegando na cidade, entrando em Jerusalém, Jesus chorou. E eu fui pesquisar esse chorou, porque existem várias maneiras de chorar, sim ou não? Não existe, irmão? Tem gente que chora com uma educação tremenda, né? Sim? Sim ou não? Chora com... São cavalheiros. Tem gente que chora, né? Faz uma careta. As pessoas falam assim: você já viu como tu é feio chorando? Né? Tem gente que é muito feio, fica feio, né? Existem várias maneiras de chorar. Tem gente que chora, né? Gritando. Dá um show à parte. Eu fui pro original grego para saber qual foi o tipo de choro de Jesus. Quando você lê um texto desse, Jesus chorou ao entrar na cidade. Você não tem noção, pela palavra traduzida para o português, você não tem noção se foi um choro contido aos discípulos: mestre, está chorando por quê? Não, estou entrando em Jerusalém e tal. Você não tem essa noção. Eu fui para o grego para saber. A palavra grega lá é a palavra klairu, que significa prantear, lamentar com soluço. Veja só, irmãos. Você vai para o original grego, agora você tem a dimensão do que estava acontecendo com Jesus. Jesus entrando em Jerusalém, ele chora de prantear. Você consegue imaginar Jesus chorando de soluçar? O que é uma pessoa chorar de soluçar? A pessoa está muito emocionada. Ela está sentindo aquele choro sentido, né? Você já deu aquela surra no teu filho que ele chora ele chorou aquele choro sentido? Aí você fica até com pena. Já deu quando ele era pequeno? Não? Pastor, nunca bati meu filho. Glória a Deus. Ainda bem, né, irmão? Eu apanhei para casa da minha mãe. Um choro, um pranto de soluço. Que interessante, né, irmão? Jesus chorou. Ele colocou todas as suas emoções ali, irmãos. Não foi um choro contido de uma lágrima descer e... um cisco no meu olho. Não. Foi algo assim, um pranto. Foi algo assim teatral. Teatral não no sentido de que ele estivesse sendo fingido, mas no teatral, pelo pranto, soluçar. E pelo que Jesus estava chorando? Ele estava entrando em Jerusalém e ele estava lamentando o fato dos judeus, principalmente os líderes religiosos de Jerusalém, rejeitarem a sua visitação, rejeitarem a Cristo como Messias. Ele mesmo vai dizer aqui o que iria acontecer 40 anos depois, no versículo 43, olha: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Morreu muita gente, irmãos. A entrada de Roma em Jerusalém para destruir o templo, muita gente morreu. E por conta dessa rejeição do Messias, veio sobre eles tudo isso, irmãos.
Então, eu aprendo algumas lições aqui, irmãos. Se Jesus chorou, se Jesus pranteou, se Jesus chorou de soluçar, olhando para uma cidade que não dava uma oportunidade para Deus, eu aprendo que como crente, eu e você devemos chorar por pessoas, sim ou não, irmão? Devemos chorar por cidades. O Brasil, o povo evangélico brasileiro precisa lamentar e chorar pelo Rio de Janeiro, pelo nosso país, irmãos. Jesus chorou o fato deles terem recusado, terem rejeitado a oportunidade da visitação. Eu uso essa expressão no verso 44. Te arrasarão os teus filhos dentro de ti. A causa da maioria das mazelas que nós vemos, meus irmãos, em todas as nações, principalmente no Brasil, é porque o povo não quer Deus na sua vida. O povo está ansioso. Hoje é que dia 20, né? Estão ansiosos, contando os dias. Faltam quase 10, mas faltam quase 40 dias para o carnaval. O povo está ansioso. O pessoal já está falando de carnaval. Eu tenho ouvido assim as pessoas no mercado, estou andando assim, e o pessoal já falando, não sei o que, o carnaval, não sei o que. E o carnaval está chegando. Eu falei, meu Deus do céu, o povo não quer Jesus. As pessoas querem, sabe, a liberdade para pecar, irmão. As pessoas querem liberdade para pecar, para afrontar o Deus vivo nas suas vidas. Eles não querem Deus. Até querem um pouquinho só, contanto que a mensagem não a confronte, contanto que esse Deus não venha se intrometer na minha vida. Quero Jesus, contanto que ele não se meta na minha vida, porque dia 1º de março eu estou pulando carnaval. E o carnaval é uma festa tão maligna que o indivíduo comportado o ano todo, ele se dá o direito, se acha no direito de fazer coisas, de cometer atrocidades que ele não faria numa situação normal. Jamais ele colocaria uma peruca e um biquíni para andar vestido de mulher. Jamais. Mas o carnaval é uma festa tão satânica que chancela o direito dele de cometer atrocidade, de pecar e de afrontar Deus. Aí, o que temos que fazer como povo de Deus? Lamentar, chorar, dizer, tenha misericórdia, Deus. Jesus chorou, e não foi um choro contido, foi um choro de pranto, um choro de soluçar. E eu estou falando isso aqui, não sei se você imagina Jesus entrando em Jerusalém e chorando de soluçar. Não teve nem vergonha dos discípulos não, Jesus chorou mesmo. Tem gente que tem vergonha de chorar, né? Perto de outra. Mas Jesus não ficou acanhado não. Ele expôs ali todo o sentimento dele. O choro de Jesus expressa a tristeza de Deus quando Deus olha para os homens e os vê rejeitando a salvação mediante a cruz do Calvário. Esse choro de soluçar expressa o sentimento de Deus Pai, é um reflexo do sentimento de Deus. Quando Deus vê o homem caminhando para o inferno, e esse mesmo homem rejeitando a única oportunidade dele escapar do inferno, que é a salvação mediante Cristo Jesus. Você entende? Deus, ele lamenta muito. Na pessoa, na figura de Jesus, eu vejo Deus aqui lamentando o fato das pessoas desejarem ir para o inferno, de viver e desejarem viver as suas próprias vidas, recusando a salvação em Cristo, vivendo as suas próprias vidas, e elas estão indo para o inferno. Por isso o lamento dele. Aqui nesse contexto aqui, ele sabia que 40 anos depois Roma destruiria totalmente a cidade, e o povo judeu ficaria quase 2000 anos dispersos, espalhados por todas as nações. Você sabe que Israel é um estado novo, né? Foi fundado, né, em 48, depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, o povo judeu, desde o ano 70, essa invasão aqui, que Jesus estava prevendo, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então eles ficaram quase 2000 anos dispersos. É por isso que você vai ver filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, e você vai ver judeus nos campos de concentração, e eles conversando. Você é de onde? Ah, eu sou judeu húngaro. E você? Sou judeu francês. E você? Judeu alemão. Ou seja, famílias que se espalharam por outras nações, estavam ali 3, 4, 5 gerações, 10 gerações, se consideravam alemães, se consideravam tchecos, italianos, mas na veia, correndo sangue semita, sangue judeu. Porque eles mantinham as tradições, mesmo sendo judeu alemão, eles mantinham as tradições da religião judaica.
guardava o sábado, se reuniam nas sinagogas. Percebe, irmãos? E Jesus estava vendo essa rejeição. José chorou. José, quando viu os irmãos dele, deve ter passado um filme na cabeça, né? E deve ter olhado assim: meu Deus, como o Senhor é tremendo. Eu estou aqui como vice-governador. Eu tenho agora o poder da vida e da morte dos meus irmãos. E eles nem sabem disso. Não sabem que um dia, não sabem que um dia poderia encontrar-me aqui como grande líder de uma nação. José poderia fazer o que quisesse com os irmãos dele. Deve ter passado o filme, né? O momento que os irmãos dele lançaram ele na cisterna. Desistiram de matá-lo, tiraram da cisterna e venderam como escravo uma caravana de ismaelitas para ser vendido como escravo no Egito. Passou o filme e diz: José chorou. Mais à frente, se você for em casa ler o restante da história de José, tem outro momento também que ele chora de lamentar também, chora alto, e diz que até os egípcios no palácio ouviram ele gritando de choro. Eu imaginei também a dor que ele estava sentindo ali. Ou seja, ali, irmãos, o grito de José, o choro de José, era o Espírito Santo trabalhando no coração dele, irmão. Ele precisava perdoar os irmãos dele, querido. Há situações na nossa vida que precisamos cumprir com a palavra de Deus, e não adianta ficar rindo não, irmão. Tem que chorar aos pés do Senhor. José estava chorando ali porque ele estava tendo uma dificuldade. Ele estava vendo os irmãos deles ali, e a vontade era fazer o que, irmãos? Pagar a mesma moeda, matar eles. Vocês não me pouparam. Mentiram para o nosso pai, dizendo que eu tinha sido devorado por um animal. Papai até hoje pensa que eu fui morto, devorado por um bicho. Tudo aquilo passando, irmãos, imagina. E o Espírito Santo trabalhando, perdoa, tem misericórdia. Ele chora várias vezes. Haverá momentos, escreve isso na sua agenda, haverá momentos na sua vida que para você cumprir com a vontade de Deus, vai ser necessário chorar aos pés do Senhor. Não vai ser resolvido assim de boa não, irmão. Você vai ter que se humilhar, você vai ter que botar para fora tudo aquilo que, a mágoa, o ressentimento. José estava botando para fora, meu irmão, e estava vomitando tudo aquilo, para ele poder liberar o perdão aos irmãos. Ele estava botando para fora, ele chorou. Jesus chorou também. Então vemos aqui, irmãos, forte nessas passagens, né? Vemos aqui esse segunda tipologia. Voltemos para Gênesis, a terceira. Gênesis 45. Versículo 25. Não, perdoe-me, é 42, 25. Volta aí. 42, 25. Diz assim a palavra: ordenou José que lhes enchesse de cereal, né? De trigo e sacos, e lhes restituísse o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. Repita comigo: e suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. Amém? Vamos para o Novo Testamento. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 19. Veja a declaração que o apóstolo Paulo faz em relação a Jesus. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O contexto que Paulo estava dizendo aqui, obviamente, era um contexto material. Ele está dizendo: olha, em Cristo, se vocês estão em Cristo, servindo a Ele, certamente Ele mesmo há de suprir todas as vossas necessidades materiais, porque era um contexto de oferta, né, para a igreja que ele estava falando aqui. Mas é interessante que lá em José,
diz que ele pede, José dá uma ordem para encherem os sacos de cereal, possivelmente trigo, dos seus irmãos, porque eles estavam voltando, né, para levar para sua terra. Então encham de trigo, para que eles estejam, olha só a declaração, para que eles estejam supridos no caminho. Querido, mais uma vez aí, ó, a metáfora do caminho. Semana passada quinta-feira última falamos sobre isso, né? Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades no caminho para o céu. Amém? Necessidades materiais. Por mais que o crente verdadeiro, tá? Por mais que o crente verdadeiro, ele possa passar por apertos. Tem fase da vida, irmãos, que o crente verdadeiro só vive aquela questão da conta do chá. Sabe o que é? A conta do chá. Deus, para provar nossa fé, deixa a gente pagar a conta no último dia, sabe como é? Aquela fatura, aquela conta de luz, faltando 3 dias para cortar a tua luz, um dia Deus permite chegar o dinheiro, a provisão. Há momentos que o crente verdadeiro vai passar por isso, mas tenha certeza, ele há de suprir todas as suas necessidades no caminho. Vai suprir, irmão, isso é fato. Aquele que é verdadeiramente servo do Senhor, ele vai trazer sustento. E também podemos dizer que esse suprir pode também referir-se a um suprimento espiritual. Na nossa jornada, na nossa caminhada de fé, há momentos que você está, sim, triste, desanimado. Há momentos de desânimo na caminhada. Mas tenha certeza, confie que Ele vai suprir as tuas necessidades espirituais, amém? Ele vai cuidar de você. O José estava me falando agora, antes do culto começar, que a cantora, qual é o nome dela? Isadora Pompeu, né? A cantora Isadora Pompeu, que é um dos fenômenos aí da música evangélica atualmente, ela postou, foi no Instagram dela? No YouTube. Ela postou no canal dela um vídeo falando o que fazer, como ministrar louvores nos dias em que estivermos como? Desanimado, triste. Como desanimar? Porque essas são pessoas que estão ministrando pelas igrejas, né? Todo dia tem uma apresentação e nem todo dia você está bem. Tem mulheres que estão na TPM, os hormônios estão em ebulição. Se você falar bom dia, ela, bom dia o quê? Né? Estão em ebulição, certo? E todos os dias elas precisam estar ali. Os pastores precisam, todos os dias os pastores estão bem emocionalmente, estão animadíssimos para subir o púlpito e pregar? Não. E aí precisamos confiar nessa palavra, de que Ele, Jesus, supre todas as minhas necessidades no caminho. No caminho terei necessidade, mas Ele vai supri-las em nome de Jesus. Então, se você está aqui, querido, não desanime, acredite, confie que Ele vai suprir tuas necessidades materiais e tuas necessidades espirituais no caminho. Estamos no caminho, amém? Estamos no caminho, rumo às mansões celestiais. E existem as adversidades, existem os atrativos dos atalhos para te desviar do caminho. Aí você se sente desanimado, você sente que precisa renovar as suas baterias espirituais. Ele vai suprir suas necessidades no caminho. Aí poderíamos estender um pouco mais essas analogias, porque diz que os sacos foram cheios de cereal, e todos os comentaristas bíblicos dizem que era trigo. Com o trigo você faz o que, irmão? Repita comigo: pão. Jesus é o pão da vida. Está vendo como a Bíblia ela vai trazendo esses ensinamentos profundos para nós? Amém? Então a terceira tipologia que nós aprendemos é que José supriu seus irmãos de trigo, supriu as necessidades de seus irmãos. Jesus é aquele que supre todas as nossas materiais e maravilha. Quarto, voltemos para Gênesis. Gênesis agora, 43. Olha que interessante, Gênesis 43, versículo 26.
Os irmãos de José voltaram, né? E diz assim: chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele ante a terra. O que fizeram os irmãos de José para agradar? Trouxeram o que para ele? Presentes. E fizeram o que depois? Todos os irmãos dele se prostraram diante de José. Onde nós vamos ver isso acontecendo, irmãos? Jesus recebendo presentes, Mateus capítulo 2, vamos lá. Os reis magos trazendo presentes para Jesus e fazendo o que diante deles? Se prostrando. Olha só, irmãos, muito forte, né? Profundo. Estamos vendo aqui tipologias claras, né? José como tipo de Cristo, um personagem muito rico. Mateus 2, versículo 11. Você achou? Amém? Diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, foram os reis magos, né? Prostrando-se, fizeram o quê? O adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Olha só que interessante, esse versículo aqui desconstrói vários imaginários. Primeiro, versículo 11 diz que os reis magos fizeram o quê? Entrando na casa. Repita comigo: na casa. Nos presépios natalinos você vê os reis magos aonde? No estábulo. Quando os reis magos vão visitar o menino Jesus, Jesus não está onde? Na manjedoura, no estábulo. Jesus está onde? Em casa. Na casa de quem? De Maria. Perfeito? Aí você vê nos presépios, nos enfeites de Natal, o pessoal fazendo vários anacronismos, né? Nada a ver. Viram o menino aonde? Na manjedoura? Tinha uma manjedoura dentro da sala de Maria? Não. Viram onde? Dando de mamar. Menino Jesus. Perfeito? Ao ver o menino Jesus, o que eles fizeram? Eles prostraram-se diante de Jesus e fizeram o quê? Adoraram. Abrindo seus tesouros, entregaram 3 tipos de oferta. É interessante, né? A Bíblia não diz quantos reis foram visitar Jesus, mas todo mundo diz que eram 3 reis magos. Por quê? Por conta de serem 3 presentes. Existe uma tradição que diz que eram 6 reis magos, né? Mas a Bíblia não diz, ok? A tradição diz até o nome, né? Dos reis magos: Baltazar, né? O Belchior morreu, esse cantor morreu já no passado. Baltazar, esqueci os outros nomes. Mas foram 3 presentes. Olha só que link interessante, irmãos. Os irmãos de José trouxeram o quê? Presente. Os irmãos de José fizeram o quê em relação a José? Se prostraram diante de terra, em reverência, claro, né? Os reis no passado, eles eram reverenciados dessa maneira. As pessoas se prostravam diante dele. Aqui, os reis magos não somente se prostram, reconhecendo como rei, menino rei, mas também o adora. Eles adoram o menino Jesus porque o reconhece como Deus. Amém, queridos? E eu aprendo aqui algumas lições. Primeira lição: a adoração conduz o crente a oferecer dádivas a Deus. Quem está adorando a Deus, quem está servindo ao Senhor de verdade, ele quer ajudar, ele quer oferecer algo, ele quer abençoar a obra de Deus, ele quer ofertar na casa de Deus. Puxa, irmãos, Deus tem, assim, graças a Deus, levantado pessoas com o coração tão aberto, sabe? A Cíntia botou no grupo das irmãs aí, vamos ajudar um casal, vamos fazer uma visita sexta-feira a um casal, eles estão chegando aqui na Aroma há pouco tempo, e a Cíntia botou no grupo quem pudesse ajudar, né, que estava com necessidade financeira, ajudar com compra, cesta básica, botou no grupo das irmãs. Olha, várias irmãs de imediato entraram no privado da Cíntia: Cíntia, eu vou dar uma cesta básica. A outra irmã: Cíntia, vou estar levando amanhã. Já trouxeram ontem já, irmãos, para ajudar esse casal, essa família. Olha, o irmão trouxe ontem: pastor, aí uma cesta enorme.
Foi essa aí só mais. Não tem mais, pastor. Tem a cesta separada só de produtos de higiene, produto de limpeza, 2 cestas. Foi glória a Deus, Deus te abençoe. Percebe? São pessoas que querem dar dádivas. Quem adora Cristo, quem adora o Senhor, ele quer entregar dádiva ao seu Senhor. Ao trazer essa cesta básica para essa família, querido, ele está dando para a família sim, mas em primeira instância ele está dando para Deus, amém, irmão? Em primeira instância está dando para Deus. O Senhor que está recebendo aqui dali, porque é uma oferta de quem adora ao Senhor. Outra coisa que eu aprendo é que devemos entregar tudo o que temos para Cristo. Quando nós nos prostramos, o prostrar-se diante de Cristo é um sinal de rendição, é um sinal de entrega. Mas não pode ficar apenas no movimento físico de se ajoelhar. Essa entrega, ela tem que acontecer diariamente, no confiar em Deus, amém? É entregar suas fraquezas diante dele, amém? Em buscar arrepender-se dos seus pecados diante dele. Isso que é um prostrar-se, isso que é submeter-se ao Cristo diariamente, ao Rei dos Reis. Você está entendendo, irmão? É interessante que outra coisa que eu aprendo aqui, a questão da proeminência que o evangelista Mateus dá a Jesus aqui. Nesse versículo aqui você ouve falar de José, irmão. José estava vivo ainda, o menino Jesus era bebê. Mas o texto aqui fala sobre José. Você vê os reis magos se prostrando diante da mãe. Quem recebe toda a honra, toda a adoração somente é Jesus. A proeminência é dele. Veja, olha o que diz o texto aqui. Entrando na casa, viram o menino com Maria. Não diz viram Maria com o menino. Viram o menino com Maria. Jesus em primeiro lugar sempre. Amém, irmão? Pena que os nossos queridos católicos romanos não conseguem enxergar isso, mas vão enxergar em nome de Jesus, amém? Então a lição que tiramos daqui é que quem adora, quem se prostra diante do rei, do menino Jesus, do rei Jesus, vai se submeter toda a sua vida a ele. Isso não vai se limitar apenas numa atitude física do prostrar-se diante dele. Haverá também uma rendição do coração. Amém? Muito bem. E o quinto e último texto, nós vamos para Gênesis 45, versículo 1. Versículo 1 de Gênesis 45, diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José, repita comigo, se deu a conhecer a seus irmãos. Amém? Aquele versículo que eu falei com você, ó, versículo 2, ó. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Foi outro também que pranteou de soluçar, né? Mas qual versículo vamos usar no Novo Testamento? Lucas 24, 31. Jesus e os discípulos que iam a caminho de Emaús. Jesus, após a sua ressurreição, Lucas 24, Jesus vinha conversando com eles no caminho. Vamos ver o versículo 28, né, para a gente entender. Estavam conversando no meio do caminho com Jesus. Aí diz aqui, quando se aproximam, 24, Lucas 24, 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas
Eles, os discípulos, os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. José, ele se dá a conhecer os seus irmãos. Aqui Jesus, ele tinha ressuscitado, ia a caminho de Emaús. Esses discípulos estavam tristes, desanimados por conta da morte do mestre. E naquele momento ali que Jesus parte o pão, eles se lembram, né, da atitude de Jesus em relação a ministrar a ceia para eles. Eles caem as escamas dos seus olhos e os olhos são abertos e eles o reconhecem. É interessante, se Jesus, irmãos, o que eu aprendo aqui é o seguinte: se Jesus não se revelar a nós, os nossos olhos não podem ser abertos. É interessante isso, né? Ele precisa se revelar. Se você for um calvinista, você vai dizer: tá vendo? Mais um texto que me dá o crédito, a chancela de que a revelação para que o homem seja salvo parte sempre de Deus. O homem não tem condições nenhuma de se voltar para Deus, ele é depravado, como diria Agostinho, né? Só que, para que o Senhor Jesus se revelasse a ele, você percebe que o texto os chama de discípulos. Não diz os desviados, não diz os apóstatas, não diz falsos discípulos. Diz que eles ainda tinham uma fé firmada em Jesus, sim ou não? Sim. O que estava acontecendo com eles é que eles estavam o quê? Tristes, por conta de tudo que havia acontecido. Normal o crente ficar triste, sim ou não? Normal. E eles vinham conversando ali, e Jesus, depois você lê em casa todo o texto, Jesus foi falando que seria necessário que tudo isso acontecesse, ou seja, a morte dele e tal, o sofrimento, para que se cumprisse o que estava escrito nos profetas, para que se cumprisse as escrituras. Tudo isso foi necessário. Veja, eram discípulos que falavam das coisas de Deus, eram discípulos que estavam sendo expostos à palavra, e quando isso acontece, o coração da pessoa está aberto, o que acontece? Jesus se revela. Antes de Jesus se revelar, a palavra foi exposta, amém, irmão? Jesus pregou para eles, e eles não tinham conhecimento, não sabiam que era Jesus. Jesus, caminhando com eles ali, começou a falar: olha, o profeta Isaías falou isso. Olha, Jeremias falou isso. Olha, foi falando, Moisés falou a respeito disso, do Messias. Foi expondo as escrituras. E quando você é exposto à palavra de Deus, e o seu coração está aberto, Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar, Jesus se revela a nós, amém, irmãos? É a obra do Espírito Santo na vida do crente. Foi isso que aconteceu com eles. Não foi assim do nada. Jesus não se revela do nada para os discípulos. Primeiramente, eles foram expostos à palavra. Eles foram ministrados. A caminho de Emaús, Jesus estava ministrando, pregando, expondo, explicando mais claramente o cumprimento das profecias em Cristo. Aí Jesus se revela. Queridos, para que Jesus se revele mais e mais a você, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus, amém? Você quer que Jesus se revele a você? Ame essa palavra. Procure sempre estar sendo exposto à palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra. E aí, a cada dia, Ele se revela mais a você. Mas me chama a atenção algo aqui nesse versículo. Diz o versículo 31, né? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Nunca parou para pensar nisso, não, irmãos? Por que Jesus desaparece na hora que ele... Ih, é Jesus. Mestre, é você. Ele... Não diz se ele some assim do nada, se ele entra atrás assim de um biombo e dá tipo um ninja. Não sabemos. Mas quando eles abriram os olhos, é o mestre. Jesus desaparece diante deles, irmãos. Nunca parou para pensar sobre isso, não? Nunca parou para tentar extrair alguma lição espiritual?
Eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim parado olhando. Falei, Jesus, o que o Senhor quer falar aqui? Por que o Senhor apareceu e depois desapareceu? Jesus, ele se revela a você, não se revelou a você? Você não segue Jesus? Amém? Mas há momentos na vida em que ele parece estar ausente. Há momentos em que parece que ele está ausente. E é aí que você prova a sua fidelidade. Mas quando ele parecer estar ausente, confie nessa palavra no qual você foi exposto. Antes dele se revelar a você, você foi exposto à palavra de Deus, amém? Aí ele se revela. Tendo se revelado, você tem uma dimensão de quem Jesus é na tua vida. Aí haverá momentos que ele permitirá que você seja provado e que parece que ele está o quê? Ausente. Parece que ele desapareceu da tua vida. Você ora, não há resposta. Você está doente, você pede a cura, você não é curado. Você ora para sua mãe, seu pai, um ente querido que está doente, sai do hospital, 3 dias depois morre. Aí você está fazendo um sepultamento. Está entendendo? O caso do irmão Joel aqui, a gente sabe. Ele sepultou o padrasto dele, 15 dias depois a mãe. Foi forte, irmão. Muito forte. Imagina. Ou seja, perdeu pai e mãe em 15 dias. Um intervalo de 15 dias. Às vezes a pessoa leva 1, 2, 3 anos para poder se recuperar de uma perda. Imagine 2 assim. São os momentos em que parece que Jesus fez o quê? Desapareceu. Só que eles falam no versículo 32, disseram um ou outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Eles começam a comentar. Jesus desaparece, mas eles não ficam dizendo assim, cadê ele? Ei, ué, ele estava aqui falando com a gente, caramba, meteu o pé, agora que a gente precisava dele de novo. Não, eles não ficam lamentando o fato de Jesus estar ausente. O que eles falam? Lembra da palavra? Lembra quando ele falava com a gente? Lembra aquela palavra que nós ouvimos? Lembra quando nosso coração se ardia? Veja como a palavra estava produzindo fruto no nosso coração. Lembra como a gente ficou animado quando a gente recebeu aquela palavra? Lembra? Eu digo para você, querido, talvez hoje você esteja vivendo um tempo no qual você diga, Jesus está ausente, pastor, parece que ele não está na minha vida. Comece a lembrar de tudo que você ouviu da parte dele desde o dia que você se converteu. Comece a lembrar. Um falou para o outro, lembra? Lembra o que ele falou para a gente? Lembra o que Jesus fez na tua vida? Lembra de onde te tirou, amém? Lembra que te libertou do cigarro, da bebida, da droga, da prostituição, lembra? Lembra da primeira mensagem que você ouviu quando você chegou na igreja? Lembra? Lembra da mensagem, vai lembrando. Traga à memória aquilo que me traz esperança. É a esperança que nos mantém firmes de pé, aguardando a volta de nosso Senhor, irmão. Acho muito interessante isso. Eles não ficaram lamentando a ausência, o desaparecimento. E não ficaram com o outro. Cadê ele? Puxa, agora que a gente reconheceu, era ele. Por que ele meteu o pé agora? Tem gente assim, né? Dentro da igreja. Pastor, depois que eu me converti, caramba, ó, fiquei desempregado, minha mãe ficou doente, parece que piorou. Depois que me batizei, então, eu pensei que minha vida ia ficar um mar de rosa. Jesus às vezes fica ausente, desaparece. Mas quando ele desaparece, lembremos-nos de sua palavra. Amém, querido? Que você possa guardar no seu coração todas essas verdades espirituais nessa manhã. Amém? Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelas verdades que o Senhor nos traz nessa manhã. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é tão rica. E temos visto aqui, Senhor, José, meu Pai, como um tipo de Cristo, apontando para as verdades que o Senhor ensinou, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a cada dia o Senhor possa abrir os nossos olhos. Este povo, meu Pai, essas pessoas aqui estão sendo expostas à Sua palavra. A Tua palavra, Senhor, está sendo explanada. Que possa acontecer a mesma coisa que aconteceu com aqueles 2 homens, que os olhos deles possam ser abertos,
que o Senhor Jesus possa se revelar a cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso intérprete, possa nos ensinar todas as coisas, possa nos guiar toda a verdade. Senhor, nós temos visto tantas leituras, tantas interpretações da Bíblia equivocadas, Senhor. Padres anunciando uma teologia socialista, pastores, meu Pai, sucumbindo, Senhor, às questões materiais, esquecendo das espirituais. Senhor, nós queremos e precisamos que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento real da palavra. Precisamos que o Senhor nos dê, Senhor, graça para entendermos em nome de Jesus. Precisamos que o Senhor, Pai, supra as nossas necessidades também. Há pessoas que têm necessidades, meu Pai, materiais. Há pessoas aqui, Senhor, que gostariam, Senhor, de dar uma melhor condição para os seus filhos, para os seus pais, mas até agora não surgiu as oportunidades. Mas nós nos apropriamos pela fé da palavra que diz que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Supra, meu Pai, as necessidades materiais. Supra, Senhor, as necessidades espirituais dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor está aqui nesse lugar, Senhor, e a palavra do Senhor está sendo explanada. O Senhor está nos trazendo entendimento, que da mesma maneira como aqueles reis magos deram total proeminência a Jesus, não procuraram por José, não procuraram por Maria, não se prostraram diante de Maria, não se prostraram diante de José, mas se prostraram diante do Rei Jesus. Ainda que menino, eles viram que Ele era o Rei, de que Ele era o Filho de Deus. Bendito seja o Teu nome. Que o nosso prostrar, Senhor, diante de Ti, não seja apenas um gesto físico para as pessoas verem. Quando nós nos prostrarmos diante do Senhor, não seja, Senhor, uma atitude farisaica, Senhor, para nós nos amostrarmos diante das pessoas. Não, Senhor. Que seja uma submissão, que seja um prostrar-se da alma, que seja um prostrar-se, Senhor, do coração, uma total rendição ao soberano, ao Deus verdadeiro. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas verdades que o Senhor tem nos revelado a cada manhã, a cada dia, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Meu Deus, assim como nós aprendemos nessa manhã que José chorou, Pai, porque precisava perdoar os seus irmãos. Pai, se há pessoas aqui, Senhor, que precisam obedecer a Tua vontade, está havendo uma luta interna dentro dela, há uma briga na sua alma, ela precisa cumprir com a Tua vontade. Pai, que ela saia daqui nessa manhã disposta a chorar aos Teus pés, e que ela possa alcançar essa vitória em nome de Jesus, Pai. Bendito seja o Teu nome. Que haja, Senhor, no nosso coração como crentes, Pai, esse mesmo sentimento que havia em Jesus. Sim, chorando, lamentando, pranteando de soluçar, quando entra em Jerusalém e vê que aquele povo, por rejeitar a sua mensagem de salvação, haveria um juízo, haveria uma punição. Por isso ele pranteia, por isso ele chora de soluçar por Jerusalém que matava seus profetas e estava prestes a matar o Rei dos Reis. Senhor, que nós possamos chorar pela nossa nação, Pai, que nós possamos interceder pelo nosso país, pela nossa cidade, que o Senhor venha ter misericórdia do nosso país, Senhor. Sim, Senhor, o país que tem tanto sido assolado pela corrupção, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, que a Tua mão poderosa possa, Senhor, se estender em prol desta nação. Queremos verdadeiramente um dia, Senhor, estar vivos para declarar como salmista: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que essa nação possa se voltar para Ti, possa se libertar da corrupção, da idolatria, da feitiçaria, Pai. Levante homens cheios do Espírito Santo, levante mulheres cheias do Espírito Santo, para chorar pela cidade, para chorar por essa nação, em nome de Jesus. Senhor, minha oração nessa manhã é que cada ensinamento, Pai, aqui exposto, os Teus filhos possam guardar no seu coração,
e que nós possamos avançar crescendo nessa graça e no conhecimento de Deus. A Ti oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.